Creepypastas, um tópico que se tornou bem frequente aqui no canal recentemente. Essas são histórias de terror na internet que ficaram muito populares há alguns anos atrás, e elas já foram comentadas a exaustão a esse ponto. Todo mundo conhece um Jeff the Killer ou um Slenderman, mas existem muito mais histórias além destes. E sabendo disso, eu acho que seria interessante comentar sobre algumas histórias não tão conhecidas assim, que eu me deparei recentemente. Então é por isso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo algumas creepypastas obscuras da internet. Alguns nem são tão obscuros assim, mas eu quero falar deles de qualquer forma. Algo que eu sempre acho interessante trazer para discussões de creepypastas são os SCPs. Afinal, esse projeto é uma fonte quase infinita desse tipo de conteúdo. E dentre os SCPs mais famosos temos casos como o do 173, o 096 e o 049, e vários outros. Porém, existem algumas entradas no projeto que não são muito comentadas, mas ainda assim eu as acho bem interessantes. Um destes é o SCP-993, também conhecido como Bubble the Clown, ou Bubble o Palhaço. Ele se trata de um programa de TV infantil educacional. Nesse programa, o Bubble é o único personagem presente, e a trama consiste nele aprendendo uma nova habilidade todo o episódio. Até aí parece apenas um programa normal, porém, segundo a fundação, todas as pessoas com 10 anos ou mais quando veem o programa simplesmente desmaiam e só acordam quando o episódio acaba, relatando ter fortes dores de cabeça quando acordam. O programa só pode ser visto por menores de 10 anos, e segundo os relatos dessas crianças, o programa ensina coisas bem inapropriadas para o material infantil, abordando tópicos como canibalismo, assassinato e tortura, sendo que a prática dessas coisas são incentivadas pelo host do programa. Também é dito que a alta exposição a ele pode gerar nos espectadores sintomas de esquizofrenia e psicose. A fundação consegue interceptar as transmissões desse programa, impedindo que ele chegue nas TVs de todo mundo. Porém, ainda não se sabe a origem dessa misteriosa transmissão. Acredito que essa história tenha sido bastante influenciada por uma creepypasta conhecida como Kendall Cove, que você provavelmente já ouviu falar. As duas histórias são bem semelhantes, com Kendall Cove sendo um programa infantil com temática de pirata que foi transmitido durante os anos 70 e só podia ser visto por crianças. Outro SCP interessante se trata do SCP-1875, que é descrito como uma máquina de xadrez autônoma datada do século XIX, mais em específico da era vitoriana, ou seja, um autômata que te permite jogar xadrez com uma espécie de robô. As peças desse autômata são em estilo oriental e parecem serem feitas de ossos humanos. Esses ossos, segundo um teste de DNA, pertenciam às duas filhas gêmeas de um enxadrista russo que teve o seu nome censurado no artigo, e parece que outras partes do seu corpo também foram usadas na criação dessa máquina. Ela também vinha com uma armadura de samurai que servia como jogador controlado pela máquina. Alguns funcionários da fundação relataram sentir uma ansiedade prolongada ao encarar a placa frontal da armadura. Muitos autômatas dessa época funcionavam com uma pessoa dentro dele, dando os comandos para a máquina. Porém, esse em específico funcionava sem a necessidade de uma intervenção humana direta. A máquina possuía 5 velocidades, sendo que as primeiras 4, quando colocadas a teste pela fundação, renderam jogos normais. Porém, quando foi testado a velocidade 5, se notou que a máquina se comportava de uma forma bem diferente, já que ela fazia jogadas não permitidas e sem sentido, além de que o robô batia as peças no tabuleiro com muita força, chegando perto de quebrá-las. Mas o que de fato intrigou os pesquisadores aconteceu quando, após os testes, um e-mail foi enviado para a fundação que parecia ter sido enviado pelo próprio SCP-1875, ou pelo menos algo relacionado a ele. Nesse e-mail estava anexado uma certa imagem identificada como 1875 IMG-1AB, que no caso é essa aqui. Essa imagem, segundo a fundação, possuía certas propriedades que fizeram com que alguns funcionários expostos a ela começassem a apresentar certos sintomas, como ansiedade, dor de cabeça, inquietação, alucinações e a machucar o seu próprio corpo. Porém, o que aconteceu com essas pessoas depois disso é desconhecido.
Inclusive, essa dita imagem possui algumas versões diferentes, sendo essa um pouco mais macabra do que a mostrada anteriormente. E parece que a imagem mais popular delas possui uma origem desconhecida. E um tipo de SCP que não é muito comentado são os SCPs internacionais, que são criações da comunidade feitas em outros idiomas, tendo filiais espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive uma filial em português. E essas filiais são um bom espaço para mostrar criações de usuários de partes distintas do mundo. Citando alguns exemplos, temos casos como o do SCP-280-JP, que é descrito como a anomalia do tempo e do espaço esférica que está localizada dentro de uma caverna de um monte não revelado localizado na prefeitura de Nagano, no Japão. Desde que a anomalia foi localizada, se percebeu que ela está diminuindo de tamanho. Seu diâmetro inicial era de 1,1 metros e agora ela está em 0,7 metros. Esse SCP foi descoberto durante buscas pelas vítimas de um incidente não reportado que aconteceu nesse monte. E segundo o relatório, essa anomalia serve como uma espécie de buraco negro que absorve qualquer material que entre em contato com ela, sendo que esses materiais até então nunca conseguiram ser recuperados. E vindo diretamente da filial coreana, temos o bizarro SCP-505-QO, que é descrito como uma mochila de couro Handeseru, que é um modelo muito comum na Ásia que parece estar completamente vazia, tendo porém uma mancha de sangue no seu fundo. Mas quando a bolsa é virada de cabeça para baixo, é relatado que diversos membros e órgãos humanos começam a cair do SCP. Essas partes pertenciam a homens e mulheres com mais de 20 anos, sendo que esses membros não tinham quase nenhuma decomposição. A fundação teria recuperado essa bolsa de uma cena de assassinato ou sequestro que ocorreu no Japão em algum ano após o ano 2000. E falando de um caso da filial em português, temos por exemplo o SCP-036-PT, que se trata de um livro com uma capa feita de pedra que foi recuperado de uma velha loja de revistas de Porto Alegre, que foi considerado inicialmente um livro amaldiçoado. Sempre que o livro é aberto, o seu conteúdo muda, sendo escrito em um idioma desconhecido, e quem tentar lê-lo pode ter sua língua nativa trocada por alguma outra, criando até mesmo uma obsessão nesse leitor para ler o livro completo. O SCP também causa astigmatismo avançado no leitor após um tempo, condição essa que é revertida algumas semanas depois. O livro ficou conhecido como o Livro de Babel, e ele possui um anagrama em sua capa que nunca foi decifrado. Reportado também que a palavra Babel estaria presente na sua folha de rosto, porém escrita em uma língua diferente a cada vez que o livro foi lido. Enfim, como vocês devem ter notado, existem muitas histórias criadas dentro do universo SCP, que eu acredito que vale a dar uma olhada, principalmente nas filiais da Fundação, que carregam algumas histórias bem interessantes e pouco comentadas. Um dos fenômenos mais interessantes relacionado à televisão se trata das invasões ou sequestros de transmissões. Isso acontece quando de alguma forma um sinal de um canal de TV é roubado e começa a transmitir algo que não deveria estar ali, que foi colocado pelos invasores. Definitivamente a invasão de canal mais conhecida se trata do incidente Max Headroom, que ocorreu em 1987, afetando 2 canais de televisão de Chicago que tiveram seus sinais alterados para um homem com a máscara do personagem Max Headroom, que até os dias de hoje os responsáveis por essa invasão não foram identificados. Mas existe uma história bastante inspirada nesse caso que ficou conhecida como Wyoming Incident, ou o incidente de Wyoming. Parece que essa história corre à internet desde meados de 2006 e ela se constitui principalmente de vídeos que mostram um canal de TV do estado americano do Wyoming, mas em específico um canal que servia à comunidade do condado
chamado de Niobrara, sendo interrompido por uma imagem com algumas sequências de 3, seguido de algumas mensagens na tela que são intercaladas com rostos humanos aparentemente feitos em 3D. Segundo a história, quando essa interrupção foi feita, as pessoas que estavam assistindo TV naquele momento relataram sentir náuseas que causavam vômitos, além de dores de cabeça e alucinações, que teriam sido causadas pela frequência do áudio da transmissão. Esse caso começou a chamar a atenção lá em 2006, graças a postagens em um fórum dedicado a jogos de realidade alternativa. Neles são colocados links para vídeos relacionados ao incidente, porém todos eles foram postados no Google Vídeos, que era um site para postagens de vídeos que foi encerrado algum tempo depois que a Google adquiriu o YouTube lá em 2006. Logo, atualmente esses links estão quebrados. Porém, existem reuploads desse vídeo no YouTube que mostram um certo padrão neles, sempre mostrando essas cabeças com frases aparentemente desconexas. Inclusive, acredita-se que, dado ao fato desse ARG/Creepypasta em particular estar bastante tempo na plataforma, tendo vídeos upados desde 2007, faz ele poder ser considerado um dos primeiros ARGs do YouTube e da internet como um todo, além de obviamente ser um precursor do Analog Horror. Muitas das discussões sobre o Wyoming Incident ocorreram no fórum RapCube, que visitando ele hoje é possível notar que ele está bem inativo. Aparentemente, uma grande história se desenvolveu a partir da premissa inicial desse ARG, que, diga-se de passagem, é uma grande toca de coelho que, até onde eu pesquisei, não foi finalizada. Até mesmo a origem de toda essa história é um pouco nebulosa, já que não se sabe exatamente quem é o criador do Wyoming Incident. O que dificulta encontrar informações sobre esse caso é o fato desse ser um mistério que está por aí na internet há bastante tempo. Mas uma coisa interessante é que, de certa forma, existe um, entre aspas, mistério que surgiu graças ao Wyoming Incident, que no caso está relacionado a essa sequência de 3. Já que existe um canal no YouTube que é atrelado ao Wyoming Incident chamado Not Agent Clark, que é um canal que está aí no YouTube há bastante tempo, tendo seu primeiro vídeo postado também em 2007. Os vídeos deles são bem crípticos, com filmagens antigas editadas para realmente parecer um found footage bizarro. O seu vídeo mais popular possui essas sequências de 3 no seu título, que também aparece nos vídeos do Wyoming Incident. E posteriormente, ao passar dos anos, essa sequência de 3 virou um daqueles termos do YouTube que teoricamente levam você para vídeos bizarros. Com certeza você já ouviu falar de algum caso parecido, como é o caso do Full Stop Punctuation, por exemplo. Mas ainda assim, toda a história do Wyoming Incident ainda permanece em aberto. E seguindo para outra história, temos uma creepypasta chamada E Kept Driving, ou Nós Continuamos Dirigindo em português, que se trata de um relato sobre um certo vídeo que leva o mesmo nome da história. Esse vídeo contém a gravação de um carro perseguindo um outro carro preto dentro de um túnel, que parece levar para lugar nenhum. Porém, o que mais chama atenção no vídeo é o seu áudio, que é composto por sons distorcidos e um homem falando em russo. É dito que ver esse vídeo múltiplas vezes pode causar uma certa paranoia, mas em específico, uma paranoia voltada a janelas, já que o afetado começa a ver figuras humanas o observando através de qualquer janela próxima a ele, além de ter sonhos que parecem estar conectados entre eles, tendo certos elementos que aparecem em sonhos de diversas pessoas diferentes, já que sempre no final desses sonhos, a pessoa se vê pulando de uma janela ou se colidindo com uma. Se acredita que o áudio desse vídeo teria sido feito com intenções maliciosas por trás, sendo que é teorizado pelo autor desse relato que ele foi criado por um indivíduo tentando localizar as suas próximas vítimas, e que o vídeo em si seria uma mera distração. Existe um vídeo no YouTube que eu presumo ser uma recriação do vídeo baseado na história, e ele é estranhamente relaxante.
também temos um caso de uma creepypasta bem obscura e possivelmente perdida. A única informação que eu encontrei foi um post dentro do subreddit de mistérios da internet, onde um usuário conhecido como Scratch e o Corolla disse estar procurando uma creepypasta relacionada aos Simpsons. Segundo seu post, a história contava sobre uma imagem de uma criatura amarela que teria aparecido no computador do criador dos Simpsons, o Matt Groening, e teria o influenciado a criar o design do personagem Bart. A história diria também que essa dita imagem foi deletada do computador de Matt. A imagem era uma edit de uma criança com a pele amarela. Imagem essa que era identificada como webcambart.jpg. Foi levantado também a ideia dessa história estar ligada a uma outra creepypasta da internet que se tratava de uma teoria da conspiração que diz que os Simpsons na verdade são baseados em um evento real que aconteceu em uma cidade dos Estados Unidos chamada Springfield, que teria sofrido o maior acidente nuclear da história, afetando todos os seus habitantes, tornando as suas peles amarelas. Esse incidente teria sido apagado da história e o programa teria sido criado para abafar o caso. Existe até mesmo um site dedicado a contar essa história. Vendo os comentários desse post, é possível ver que a imagem foi identificada como uma edição de uma daquelas imagens de personagens de desenhos animados super realistas que rondavam a internet há um tempo atrás, sendo no caso essa, que foi transformada nisso. Essa é a imagem que parece ter sido usada na creepypasta. Ela aparentemente foi encontrada em threads arquivadas do 4chan, mas fora isso não existe muita informação acerca da história que ele descreveu. Pelo menos eu não encontrei nada muito concreto. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas creepypastas da internet pouco comentadas. Esse, se tudo der certo, irá ser o último vídeo de 2023. Então eu gostaria de agradecer a todos por terem acompanhado o canal esse ano. Conquistamos muita coisa, incluindo a marca de 100 mil inscritos, então muito obrigado. E como sempre, não se esqueçam de deixar o seu comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, nós nos vemos no ano que vem. Um feliz ano novo e até mais.